parte dessa família espiritual e privilegiados também por terem os pastores que vocês têm, amigos queridos, que têm muito abençoado nossa vida. É uma alegria estar com vocês e poder estar aqui é uma responsabilidade muito grande, tendo em vista que vocês são liderados por um homem e uma mulher de Deus. Eu gostaria que você aplaudisse Jesus pela vida da sua liderança e por tudo que vocês estão vivendo aqui, Presidente Epitácio. Nós precisamos honrar quem de fato entende o que é princípio de honra, não é? E vocês têm uma liderança que entende isso. Sou muito feliz de estar acompanhado da mulher mais linda do Brasil, a minha digníssima esposa. Nós vamos completar esse ano 13 anos de casados. E temos um casal lindo de filhos, Pedro e Manu. Para o meu desespero, Manu vai completar 12 anos com tamanho de 15. E o Pedro, meu caçula, que é o guarda-costa, ainda bem que ele é alto também, completou 8 aninhos. E nós somos uma família que temos dedicado nossa vida a serviço do reino de Deus. Mas eu não vim falar de mim, eu vim hoje compartilhar uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Quantos creem que Deus tem uma palavra para você essa noite? Diga amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 1 a seguir. Eu tenho muita segurança naquilo que eu vou compartilhar com vocês hoje, por alguns motivos. E um dos motivos é que, saindo agora do quarto onde nós estamos hospedados, eu cantei para Carol o refrão dessa canção. Deus vai na frente e abre. Falei, talvez eu cante essa canção antes de eu pregar. Aí você sobe aqui e canta. E ainda bem que eu não vim com a camisa azul, senão ia dar ruim. Aí ia falar que a gente combinou tudo. Mas Deus é bom, não é, gente? É bom quando nós estamos em um ambiente onde o Espírito que flui é o mesmo e ele está na mesma direção, não é verdade? Olhe para alguém que está do seu lado e diga, quando Deus chega primeiro. Diga isso para alguém. Eu vim profetizar sobre a vida de alguém que Deus vai chegar primeiro esse ano, abrindo caminhos para você. Vim declarar sobre a vida de alguém que Deus vai chegar primeiro. Amém? Texto diz, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Pai, fale conosco pelo poder da sua palavra e glorifique o teu nome mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto narra um episódio muito triste para o coração dos discípulos. A Bíblia diz que pela manhã bem cedo, ainda sofrendo a dor do luto, algumas mulheres se reúnem e elas têm como objetivo chegar ao túmulo onde o corpo de Jesus havia sido colocado, com o intuito de embalsamar o corpo, com especiarias, com perfumes. Só que a caminho do sepulcro elas manifestam uma preocupação. A preocupação é, quem nos removerá a pedra? A pedra que guardava aquele sepulcro impossibilitava aquelas mulheres de terem acesso ao corpo de Jesus, que segundo a compreensão delas estaria lá dentro. Elas precisam chegar ao corpo, elas precisam cumprir com a missão delas, que segundo a tradição do seu povo, elas deveriam embalsamar o corpo, era uma maneira de honrar Jesus. Então elas saem planejando ter acesso ao corpo, o objetivo é ter acesso ao corpo, o projeto é ter acesso ao corpo, a meta é acessar o corpo. Elas precisam chegar onde o corpo de Jesus estava. E na cabeça delas, como eu disse, o corpo de Jesus estava dentro do sepulcro. E no caminho elas dizem uma para outra, quem é que vai remover a pedra? E a pedra é a única coisa que impossibilitaria o acesso delas ao corpo. Se a meta era chegar ao corpo, se o objetivo era chegar até onde o corpo estava, a pedra era o fator limitante entre elas e aquilo que elas objetivamente queriam alcançar.
E muitas vezes não é diferente conosco, não é verdade? Nós estabelecemos metas, objetivos. A gente termina um ano e entra um novo ano, declarando palavras, acreditando que nós vamos alcançar aquele sonho, que nós vamos realizar aquele projeto, que nós vamos viver aquela promessa. Só que muitas vezes no meio do caminho a gente se pega se perguntando: mas e aí? Quem é que vai remover o impedimento que vem nos impossibilitando há tantos anos? Quem é que vai facilitar o acesso ao recurso? Quem é que vai gerar a conexão? Quem é que vai nos permitir alcançar esse projeto? Realizar esse projeto? Quem vai remover a pedra? E a pedra, que é uma impossibilidade, pode significar muitas coisas. A pedra pode representar o vício de alguém dentro de casa que limita o exercício da sua fé. A pedra pode representar a dependência química de um filho ou de um marido. A pedra pode representar uma dívida impagável, segundo o seu conceito, segundo as suas condições. A pedra pode representar algumas impossibilidades, crises, sejam elas de cunho financeiro ou emocional. Talvez a pedra é uma depressão, que todas as vezes que você está perto de alcançar a promessa, ela te derruba em uma cama. Talvez é uma síndrome do pânico, um burnout, quem sabe uma doença psicossomática, uma dependência que você já há anos vem cultivando para ter ânimo para encarar os desafios e ainda assim não consegue. Talvez a pedra é a falta de um diploma que você considera não ter e por não ter, não alcançar aquilo que você sonha alcançar. A pergunta que não quer calar essa noite é: qual é a pedra que impossibilita você de acessar o projeto de Deus na sua vida? Aquelas mulheres, elas saem com um projeto no coração. Nós precisamos acessar o corpo de Jesus. Mas entre elas e o corpo de Jesus havia uma pedra. E o texto não diz que era só uma pedra. O texto diz que era uma grande pedra. Preste atenção, porque quando o texto expõe o tamanho, ele já revela que aquelas mulheres não tinham condições, competência. Elas não tinham a habilidade necessária, a força ideal para remover aquela pedra. Mas uma coisa interessante aqui: apesar de saber que havia uma pedra, elas não deixaram de se levantar pela manhã. Olhe para mim, por favor, eu preciso que você preste atenção nessa verdade. Entre você e o seu milagre pode existir muitas impossibilidades, mas se levante. Porque Deus não trata com pessoas caídas. Quando Deus quis revelar os seus mistérios a Ezequiel, ele diz: filho do homem, ponha-te de pé e eu falarei contigo. Se levantar pela manhã é uma responsabilidade que você tem. Se levantar pela manhã significa reagir ao problema, mesmo sabendo que você não tem condições de fazê-lo. Elas poderiam ter ficado em casa pensando: a pedra é grande demais e nós não teremos condições de remover. Mas o texto diz que mesmo assim elas se levantaram. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: quer viver um ano de vitória? Se levante. Olhe para mim. Liberte-se do vitimismo que há em você. Pare de se vitimizar, usando como desculpa as dores que você viveu no passado. O fato das coisas não terem dado certo no passado não significa que Deus não queira fazer dar certo no presente. Eu vim profetizar sobre a vida de alguém. Alguém já levantou a mão para receber, não é? Esse ano a dor não te paralisa. Esse ano os problemas não te paralisam. Esse ano as grandes pedras não vão impedir você de avançar. Então se levante! Se levante! Mesmo que você saiba que você não tem forças, se levante. Mesmo que você saiba que você não tem condições, se levante. Mesmo quando você pensar no tamanho do problema entre você e o seu milagre e ver que o problema é maior do que você. De fato, os problemas são maiores do que a gente mesmo, principalmente quando nós nos colocamos à disposição de Deus para viver algo grande. Se é do seu tamanho, você não precisa de Deus. Mas se é maior do que você, então se levante na certeza de que Deus se levantará ao seu favor. Se cabe na sua força, você resolve segundo a sua força. Se cabe na sua condição, você vai lá e faz.
Mas se o problema se tornou maior do que você, eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus vai chegar na sua frente. Se levante. Quando eu me levanto, mesmo sabendo que há uma grande impossibilidade, quando eu me levanto, mesmo sabendo que há um grande problema, Deus sai na minha frente. Esse projeto um dia foi uma grande pedra. Forrar essa igreja foi uma grande pedra. Colocar poltronas novas, uma grande pedra. Pintar, uma grande pedra. Você que participa do processo deste templo sabe que grandes pedras se levantaram, mas junto das grandes pedras, homens e mulheres de Deus se levantaram também. Não ficaram prostrados diante do desafio, mas se levantaram. É por isso que quando nós olhamos para essa estrutura, ela prega para nós. Ela prega para você. Alguém decidiu não olhar para o tamanho da pedra. E apesar de vê-la como grande, decidiu se levantar e agir. Queridos, sempre grandes pedras surgirão no meio do caminho. Mas aquelas mulheres se levantaram. E no meio do caminho elas conversam uma com a outra dizendo: mas e aí, nós vamos chegar lá e quem vai remover a pedra para nós? Talvez a calculista, a observadora, aquela que planejava, pensasse: que besteira, a gente vai perder o tempo de sair de casa bem cedo, chegar lá e ter que voltar para trás, porque a pedra é grande demais. Mas tem alguém com fé ali para acreditar que quando chegar lá, alguém vai remover a pedra. Só que mesmo assim, a preocupação está lá. Faz parte, nós somos seres humanos. E se preocupar não é duvidar. Há uma diferença muito grande entre se preocupar com os problemas que nos afetam e duvidar do poder e da capacidade de Deus em resolver aqueles problemas. Se preocupar é natural, nós somos seres humanos. Agora o que não pode acontecer é a gente ficar paralisado em casa acreditando que Deus não pode remover a pedra antes da gente chegar até o acesso do milagre que nós desejamos chegar. Então preste atenção numa coisa, por favor. Quem está vivo aqui diz amém. Aguenta um pouquinho que é igual o carro a álcool. Aguenta. Preste atenção. Escute isso. A pedra é grande. Isso preocupa elas durante toda a trajetória. Mas quando elas chegam no túmulo, o texto diz que a pedra já havia sido removida. Só uma meia dúzia entendeu. Quando elas chegaram no túmulo, a pedra já havia sido removida. Sabe por quê? Porque Deus sempre chega primeiro. Deus vai chegar primeiro naquilo que te preocupa. Olha só aqui, eu vou falar para esse povo aqui, que aqui eles estão ligados na palavra. Olha aqui para mim. Deus vai chegar primeiro naquilo que te preocupa. O que é que está preocupando você? Quais são as pedras que estão perturbando o teu sono? Quais são as impossibilidades que estão roubando tua paz? Me diga. E eu direi para você: pare de se perturbar por aquilo que você não controla. Pare de sofrer por aquilo que você não controla. Aquilo que você não controla, você entrega na mão do Deus Todo-Poderoso, que nunca perdeu o controle, e descansa. Porque enquanto você trabalha, Deus descansa. Mas enquanto você descansa, Deus trabalha. Eu vim aqui profetizar na vida de alguém que está na hora de você se levantar em direção ao teu objetivo, em direção ao projeto de Deus para a tua vida. Porque quando você chegar lá, você vai perceber que Deus derramou a pedra antes de você chegar. A pedra é no trabalho, se levante e vá. É na escola, se levante e vá. Pare de fugir do projeto de Deus para a sua vida. Quando você chegar lá, você vai perceber que Deus já arrancou a pedra. Deus chegou primeiro. E quando elas chegaram lá, para a surpresa delas, a pedra já havia sido removida. Eu vim dizer para alguém que quando você abrir o exame, a pedra já vai ter sido removida.
Estou dizendo para alguém que já desistiu da possibilidade de fazer aquela faculdade porque não obteve a pontuação que precisava nos últimos vestibulares. Eu vim dizer que a pedra está sendo removida. O ano só começou e eu vim falar para uma igreja aqui que tem palavra, que crê na palavra de Deus, e quem tem palavra tem tudo. Eu vim declarar sobre a vida de alguém: levante-se e creia, Deus já está removendo as pedras. Tem gente que vai ter surpresa de Deus nos próximos dias. Porque quando você chegar naquele problema, vai perceber que Deus já removeu a pedra. Agora eu vou te explicar essa última frase que eu disse: quando eu trabalho, Deus descansa. Quando eu descanso, Deus trabalha. Eu vou te explicar. Quando Deus criou todas as coisas em Gênesis 1, o texto diz que no sexto dia Deus cria o homem e a mulher. E dá ao homem e à mulher a missão de cultivar e guardar o jardim. Dá a eles trabalho, e trabalho dignifica. Dá a eles a missão de cuidar, preservar e guardar. No sétimo dia, quando o homem e a mulher começam a colocar em prática a sua missão, o texto diz que Deus descansou. E descansar ali não é puxar a cadeira diária e dormir. Não, é uma lição importante. Deus para contemplar. Completude é o termo que aparece ali. Ele para contemplar a plenitude daquilo que ele havia criado. Mas ele o faz porque o homem está empenhado em trabalhar. Mas o salmista diz que quando o justo descansa, Deus trabalha. Enquanto você continuar achando que é na força do seu braço que você vai, a força do seu braço terá que se sustentar até o final. Mas o dia que você perceber que aquilo que você não controla, Deus controla, você vai descansar. E no seu descanso, você vai ver Deus trabalhando, Deus agindo, você vai ver Deus fazendo. Alguém está entendendo isso aqui? Deus chega primeiro. Deus chega primeiro, a pedra está removida, o corpo não está lá dentro. Jesus ressuscitou. E há um jovem vestido de branco do lado direito do túmulo dizendo: ele não está mais aqui. Percebe? Tudo estava pronto. E quando elas chegaram, elas foram surpreendidas. Porque quando Deus chega na frente, Ele coloca tudo no devido lugar. E quando você chega, você é surpreendido. Você achou que ia ser do seu jeito. Você achou que ia ser da sua maneira. Você achou que as coisas iam acontecer no teu tempo. Mas quando Deus chega na frente, Ele se antecipa. Quando Deus chega na frente, Ele faz no ritmo acelerado. Alguém está entendendo? Não, vou te explicar melhor. O que você estava achando que você ia viver em 10 anos, 20 anos, Deus vai realizar em tempo recorde. Este é o ano em que Deus vai chegar primeiro. Sinto a graça de Deus aqui. Eu vim hoje para profetizar que Deus vai chegar primeiro. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga: para de se preocupar. Creia, Deus vai chegar primeiro. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Deus vai chegar primeiro naquilo que te preocupa. Quando Deus está à nossa frente, queridos, a vitória é certa. Quando Deus sai na frente, as pedras são removidas. Quando Deus sai na frente, diagnósticos são transformados. Quando Deus sai na frente, o mar vermelho se abre. Quando Deus sai na frente, milagres acontecem. O que eu e você precisamos é que Deus saia na frente. Wanda, pode vir me ajudar? Presta atenção numa coisa. Eu e você precisamos ter no nosso coração esse desejo. Precisamos buscar a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa. Porque quando nós nos ocupamos em buscar a sua presença, quando nós nos ocupamos em caminhar debaixo da sua nuvem, da sua direção, Deus sai na frente. Quantas vezes eu e você pensamos que o nosso dia ia acontecer de um jeito, e terminamos aquele dia dando testemunho de que aconteceu melhor do que imaginávamos, porque Deus saiu na frente. Alguém tem algum testemunho de que foi surpreendido por Deus? Planejou, perdeu a noite de sono, ficou igual adolescente, desesperado, sem saber o que fazer. Chegou no outro dia, foi surpreendido porque Deus saiu na frente. Já aconteceu com alguém?
Você nem imaginava que teria entrevista naquele dia, e aquele dia a porta se abriu e mudou o rumo da tua história e da sua família. Você nem imaginava que aquele contrato fosse assinado aquela semana, mas Deus saiu na frente, surpreendeu. Você perdeu meses de tranquilidade por conta daquela dívida que você achou que nunca pagaria, mas Deus saiu na frente e surpreendeu. Alguém já viveu esse milagre aqui? Se você já viveu esse milagre da antecipação de Deus, levante sua mão. Olhe a sua volta agora e veja quantas pessoas já foram surpreendidas porque Deus saiu na frente. Eu vim hoje só lembrar você que Deus não mudou. E da mesma forma que Ele fez um dia em sua vida, Ele fará outra vez. Este é um ano de aceleração. Deus vai sair na tua frente. Se alguém acredita nisso, pelo amor de Deus, glorifique a Jesus aqui. Oh, glória a Deus. Quando Deus está à nossa frente, a vitória é certa. Queridos, eu quero ler mais um texto com você. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Abra na sua Bíblia, por favor. Eu quero convidar você para fazer uma viagem comigo. Nós vamos sair um pouquinho do primeiro texto que nós lemos. E nós vamos voltar agora lá no Antigo Testamento, só para você descobrir uma coisa comigo, ou então só ser relembrado. Que quando Deus saiu na frente e removeu aquela pedra naquele dia, Ele só estava fazendo aquilo que Ele sempre fez, se antecipando ao tempo. Diferente de mim e de você, Deus é atemporal. Ou seja, para Deus não tem passado, presente nem futuro. Deus não está limitado ao tempo. A Bíblia diz que Ele é Pai da eternidade. O que significa que o tempo se submete à vontade de Deus. Foi Ele quem criou e estabeleceu os tempos. O profeta Daniel declarou que Deus é quem estabelece as estações. Diga assim comigo: Deus tem o controle do tempo. Agora preste atenção numa coisa que eu vou te perguntar. O Deus que tem o controle do tempo pode ou não pode acelerar o tempo? Pode. O primeiro milagre que Jesus realizou está registrado em João capítulo 2 e foi um milagre de aceleração. Jesus transformou a água em vinho. Agora você sabia que no processo natural a videira também transforma a água em vinho? Como é o processo? Preparo do solo, seleção da semente, plantio. Depois que plantada e cuidada, cresce, nasce a videira, ela cresce, e antes dela produzir o fruto, ela vai absorver a água, unir aos seus atributos naturais, nutrientes, proteínas, vitaminas que a própria planta produz. Junto disso, junto da água absorvida, ela vai produzir uma flor, que vai produzir o fruto. E esse fruto, uma vez esmagado, vai se tornar suco da uva. E esse suco, uma vez que passa por todo o processo de fermentação, cuidado, vai ser armazenado. E depois de armazenado, vai se tornar vinho. Isso leva tempo, mas também é um milagre. Existem milagres que acontecem no campo do natural. Mas o que Jesus está fazendo naquele casamento é acelerando o processo. Jesus transforma a água em vinho, como quem diz, há milagres que passarão pelo processo do tempo até você viver, mas há outros que eu vou acelerar na sua vida. Eu vim dizer isso para você hoje. Haverão milagres que vão acontecer, que serão milagres de aceleração. Porque quando Deus sai na frente, as coisas acontecem em tempo recorde. Quando Deus sai na frente, água vira vinho. Presta atenção. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8, o que está acontecendo é uma transição. Moisés está passando o bastão para Josué. Provavelmente é a última vez que ele fala em público. Ele vai subir ao monte e não vai descer mais. Mas o texto vai dizer no versículo 8, quem está comigo diga glória a Deus. Você precisa prestar atenção nessa palavra. Deus está falando ao coração de alguém. É tempo de confiar.
É tempo de exercer em Deus confiança, porque apesar das dificuldades, Ele sairá na sua frente. A palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês é essa. E olha o que diz o texto, preste atenção. Essa é uma promessa de Deus para alguém que está aqui. E pode ser você essa pessoa. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Eu acho que você não entendeu. Ele não irá ao seu lado. Ele não irá apenas atrás de você como quem guarda. Mas Ele também irá à sua frente, abrindo o caminho onde não há saída. Alguém já está entendendo isso aqui, não é verdade? O próprio Senhor irá à sua frente. Deixa eu perguntar para alguém: quantos querem que Deus saia na frente essa noite? Opa, gostei disso aí. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Deus vai contigo lutar. Ele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Você já levantou, não é? É assim que começa, lembra? Primeiro eu me levanto, depois Deus sai na frente. Primeiro eu tomo uma postura, primeiro eu decido ser forte e corajoso, primeiro eu decido crer nas promessas, primeiro eu decido reagir à dor, primeiro eu decido abrir mão do vitimismo. Então quando eu me levanto, Ele sai na minha frente. Deus está convidando alguém aqui a se levantar essa noite e crer que Deus sairá à nossa frente. O texto diz: o próprio Senhor irá à sua frente. Agora isso aqui é para você celebrar com alegria. Ele não só irá à frente. O texto também diz: e Ele estará com você. Ele não sai na frente como alguém esquecido te deixando para trás. Ele sai na frente com o interesse de fazer por você o que você é incapaz de fazer. Ele sai na frente com o intuito de não te deixar abandonado pelo caminho. Ele sai na frente para realizar aquilo que você é incapaz de realizar. E o texto continua dizendo: Ele sai na frente, mas Ele estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Alguém acredita nisso? Não sai na frente como alguém que se esquece. Ele sai na frente com o intuito. Não te deixará, nunca o abandonará. Agora tem algo que você precisa ter. Vamos ler bem forte no 3, a parte final desse versículo. 1, 2, 3. Tá fraco, tá fraco. 1, 2, 3. E essa é a palavra de Deus para você essa noite. Deus sairá à tua frente. Não tenha medo, não desanime. Deus fará por você o que você não pode fazer. Não tenha medo, não desanime. A dor é grande, a notícia não é das boas, mas eu vim dizer para alguém: não tenha medo, não desanime. Porque quando Deus sai na frente, Ele abre caminhos. Quem recebe essa palavra hoje? Se assente um minutinho então, com esse mesmo entusiasmo. Preste atenção. A proposta do Evangelho para mim e para você é: siga os passos de Jesus. Jesus nunca deu um passo sem que antes o seu Pai saísse à sua frente. Pastor, me prova, eu te provo. Deus decidiu se manifestar entre os homens por meio do seu Espírito Santo. Por meio de quem, queridos? Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, você vai perceber que Jesus, depois de ter sido batizado por João Batista, o texto diz: e cheio do Espírito Santo, foi guiado ao deserto. Lucas capítulo 4, versículo 14, diz que cheio do Espírito Santo ele voltou. Ou seja, quem guiava os passos de Jesus era o Espírito Santo de Deus. A presença do Pai entre os homens.
se manifesta no seu espírito. Nós precisamos seguir os passos de Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 24. Nós vamos receber de Jesus um convite. E esse convite, ele precisa ecoar no meu e no seu coração. Nós não podemos dar um passo sequer, se esse passo não for orientado, guiado e conduzido pelo Espírito de Deus. Deus sai na frente? Sai na frente de quem? De quem obedece. Deus sai na frente de quem renuncia. Deus sai na frente de quem se levanta e vai na contramão da realidade. Quem decide se levantar e andar por fé e não por visão. Quem decide se levantar e andar por promessa e não por notícia. Deus sai na frente quem crê. Deus sai na frente quem não tem medo, de quem não desanima. A palavra desânimo, do latim desânima, quer dizer sem alma. É quando a alma, ela é perdida pelos fatos da vida, pelas más notícias. É quando a alma se perde, se agita por coisas que ela não domina. Quantas coisas aprisionam a nossa alma? Traumas, decepções, tragédias. Tudo que o diabo quer é paralisar você no medo, mas a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de temor. Então você precisa se levantar hoje. E você precisa voltar a crer nas promessas. Mesmo que o cenário pareça contrário à palavra que você recebeu, decida. Você vai ficar olhando para a terra sem forma e vazia, ou vai acreditar que a palavra traz forma e ordem àquilo que não tem forma e está vazio? O que trouxe ordem ao caos foi a palavra. Então não se motive pelo formato que o projeto ganhou. Não caminhe por aquilo que os teus olhos estão vendo, porque você pode estar olhando para um casamento sem forma. Você pode estar olhando para uma família sem forma. Você pode estar olhando para uma empresa sem forma. Você pode estar olhando para um projeto sem forma. Você pode estar olhando para a sua própria vida e enxergando ela sem forma. Olhando para os seus projetos e aparentemente eles estão sem forma. Mas você vai decidir hoje não caminhar por aquilo que você vê, mas a se apegar na palavra que você tem recebido aqui. Desde o domingo, Deus está falando com você. Você tem uma palavra, você tem uma promessa. E mesmo que os teus olhos estejam enxergando impossibilidades, eu quero só te lembrar que quando Deus vai na frente, Ele remove as pedras que você não pode remover. Quando Deus vai na frente, Ele abre caminhos onde você não vê saídas. Queridos, ter o Senhor à frente é a certeza de que Ele chegará primeiro. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: eu preciso ser guiado. Você precisa ser guiado pela voz de Deus, pela palavra de Deus. Porque quando Deus chega primeiro, a vitória é certa. Quantos creem nessa palavra, digam glória a Deus. Quando Moisés disse para Josué: o próprio Senhor irá à sua frente. Eu me lembro de Moisés dizendo: nós não sairemos daqui, não daremos um passo se a tua presença não for conosco. Moisés era alguém motivado pela presença de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já entendeu que o que vai te garantir vitória ao longo de todo esse ano é ter a presença de Deus na sua vida? Se levantando e acreditando que Deus vai sair na sua frente. E quando você se deparar com algo que você não tem poder para resolver, acreditando e confiando que Deus fará por você aquilo que você não pode fazer. Então preste atenção nisso. Deus sairá na sua frente, porque em primeiro lugar, Ele vai chegar primeiro do que os seus adversários. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 23. Nós temos uma história interessante. Você se lembra que havia um profeta de Deus, chamado Eliseu. Depois de fazer o machado flutuar, ele restaura a escola profética que o espírito de Jezabel estava tentando cercear. A voz profética não para, o ministério continua crescendo. E sempre haverá uma oposição espiritual contra uma igreja que decide crescer. Agora preste atenção, a estratégia de Satanás não é impedir o avanço da obra, é calar a voz profética. Porque quando a voz do profeta se silencia, a visão se perde. As distrações roubam o foco. Nós precisamos, queridos, estarmos atentos a isso. Depois que isso acontece, o texto diz que o exército arameu
se levanta contra o povo de Deus e cerca a cidade. Eles planejam atacar o rei, matá-lo e assumir o trono. O texto diz que todas as vezes que o rei da Síria e os seus comandantes e os seus governantes se reuniam para elaborar uma estratégia, Deus visitava o profeta e mostrava para ele antes. Deus se antecipava ao adversário. Deus chegava primeiro. E quando o exército inimigo chegava naquela determinada região, chegava naquela determinada geografia, eles eram surpreendidos, porque não conseguiam fazer emboscada. Deus livrava o seu povo. Eu vim dizer para você que Deus vai te livrar de emboscadas que você nem mesmo vai conseguir enxergar. É fácil agradecer a Deus pelos livramentos que você enxerga, mas o desafio é agradecer a Deus pelos livramentos que você nem mesmo viu acontecendo. Ou você acha que Satanás não planejou matar você? Ou você acha que era para você ter atravessado 2024 com vida? Ou você pensa que o teu adversário espiritual não vive tentando paralisar você? Todos os dias, quando você se levanta pela manhã e você atravessa as 24 horas daquele dia, Deus te deu livramentos que você nem mesmo imaginou ter tido. O que está acontecendo é que o povo está vivendo livramentos que nem eles mesmos estão imaginando ter, porque Deus está chegando primeiro. Deus está chegando. O adversário vai planejar, vai arquitetar, vai armar panelinha, vai armar ciladas, vai planejar calúnias, vai fazer planos. Ele vai passar dias e vai investir tempo tentando impedir você de avançar, tentando impedir você de viver a promessa, tentando cercear a tua voz, tentando calar você, desanimar você. Mas a notícia que eu vim trazer de Deus para alguém é: Deus vai chegar primeiro do que o teu adversário. Deus vai chegar primeiro que os teus inimigos. Todas as vezes que o inimigo armava um plano, todas as vezes que ele decidia: eu vou montar o meu acampamento em tal lugar e nós vamos pegar de surpresa eles, então eles chegavam lá e Deus já tinha chego primeiro. Até que o rei, muito revoltado, reúne o seu comando e diz: nós temos um espião entre nós. E alguém se levanta e diz: rei, não é espião não. É que lá no meio deles existe um tal de profeta Eliseu, que todas as vezes que nós planejamos na tenda, Deus se antecipa e mostra para ele. Eu vim dizer para alguém que Deus vai te mostrar o futuro. Eu vim dizer para alguém que Deus vai te posicionar na frente. Eu vim dizer para alguém que Deus vai te dar estratégias que ninguém recebeu. Deus vai alinhar a tua visão como a ninguém alinhou. Será que alguém está crendo e recebendo essa palavra hoje aqui? Pastor Tiago, todas as vezes que Deus chamou um homem, o que Deus fez foi mostrar para ele o futuro. Quando Deus chamou Noé, Deus falou: Noé, construa uma arca. Deus estava dizendo para ele: porque virá o dilúvio. E quanto tempo depois veio o dilúvio? Mais de 100 anos depois. Preste atenção. Quando Deus fala com Noé para construir uma arca, Deus estava dando a ele a estratégia que salvaria a sua família 100 anos depois. Então o que Deus está fazendo é posicionando o homem 100 anos à sua frente. Eu vim dizer para alguém que Deus vai te mostrar o futuro. Deus vai te dar uma estratégia que ninguém ainda recebeu. Deus vai te posicionar na frente. Alguém está recebendo isso aqui? Deus fez isso com Abraão. Capítulo 15. Deus faz uma promessa para Abraão, diz que vai guardá-lo, abençoá-lo, que será com ele. Mas a Bíblia diz que Abraão estava angustiado, aflito e muito revoltado. Ele diz: Deus, do que adianta ter todas essas bênçãos e tudo que eu tenho vou ter que deixar para um servo por não ter filhos? O texto diz que Deus fala: Abraão, sai da tenda. E quando Abraão sai da tenda, Deus diz para ele: olha as estrelas, assim será a sua descendência. Abraão nunca viu a descendência ser tão grande, mas olha a descendência dele reunida em uma parcela que hoje é Presidente Epitácio. Deus estava mostrando para Abraão milhares de anos à sua frente. Eu vim dizer para alguém hoje aqui que Deus não vai apenas se antecipar ao seu adversário, Deus vai te mostrar o futuro. Sabe por que alguém decidiu fazer um templo tão grande para Jesus aqui nessa cidade? Porque alguém se antecipou. Sabe por que Deus não te deixou reduzir o tamanho? Porque Deus estava te mostrando o futuro.
Talvez tem pessoas aqui que ainda nem percebeu o tamanho do projeto que Deus as colocou e está sentada achando que vai passar o resto da sua vida sentado, comendo e se alimentando. Mas Deus te incluiu nesse projeto porque você fará parte de uma grande revolução, de um grande avivamento. Será que alguém acredita nisso que já está acontecendo? Mas Deus está te alinhando ao futuro. Porque quando Deus sai na frente, Ele nos mostra o futuro. Agora, o que é que eu faço para que o futuro se manifeste? João capítulo 4, Jesus está conversando com a mulher samaritana. A Bíblia diz que no meio da conversa, ele diz para ela, a hora vem. Queridos, quando eu digo para você, a hora vem, eu estou dizendo que algo no futuro vai acontecer. Que a qualquer momento, o futuro vai se manifestar. Mas imediatamente Jesus disse, a hora já chegou. Olha que paradoxal. Ele está dizendo a hora vem, e em seguida ele disse já chegou. Ou é uma coisa, ou é outra coisa. Por que Jesus, ao mesmo tempo, está dizendo que o futuro haveria de se manifestar, e de repente diz que o futuro já se manifestou? Porque em seguida ele diz, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Posso falar? No ambiente da adoração, o futuro se encontra com o presente. Você está no lugar certo. Coisas que aconteceriam lá no teu futuro, Deus já está alinhando com você aqui. Deixa eu perguntar, alguém está recebendo palavra aqui desde domingo? Promessas em relação ao seu futuro? Alguém ouviu alguma promessa de Deus em relação a 2024? Será que você entendeu que enquanto você estava aqui adorando, exaltando, glorificando, cultuando, Deus estava mostrando para você o que Ele deseja fazer até o final desse ano? Ou você está acreditando que isso aqui é reunião para encher tua bola? Que isso aqui é palestra motivacional? Não! Você está em um ambiente de adoração, e no ambiente da adoração, o futuro se encontra com o presente. É por isso que no ambiente da adoração, palavras proféticas são liberadas. É por isso que quando a igreja começa a adorar, Deus começa a trazer revelação do futuro. Eu vim dizer que Deus vai te antecipar, porque você vai chegar na frente dos seus inimigos. Vai dar uma cilada para você, mas Deus vai te livrar do laço do passarinheiro. Ele vai armar uma cilada para você, mas Deus vai te livrar da peste perniciosa. Ele vai armar uma cilada, mas Deus fará você sair na frente, porque ainda há profeta de Deus na terra, ainda a palavra sendo pregada, ainda a direção de Deus nessa casa. Você só vai cair nas árvores se você quiser. Você só vai perecer nas ciladas se você quiser. Essa palavra que está sendo liberada aqui vai posicionar você na frente do seu adversário. Quantos creem, recebem, digam amém. Agora presta atenção. Deus chega na frente dos adversários. Deus chega na frente daquilo que te preocupa. Deus chega na frente. Quando Deus chega primeiro, as prisões se abrem. Eu termino agora. Atos 12, versículo 6. Do 6 ao 11 nós vamos encontrar uma parte futura da história que nós lemos. Nós começamos a ler Marcos. Deus provou que Ele chega na frente daquilo que nos preocupa. As mulheres estão preocupadas com a terra, mas Deus chegou na frente daquilo que te preocupava. Deus vai chegar na frente daquilo que te preocupa. Não foi diferente com o povo de Israel. O exército inimigo armava uma cilada, mas Deus chegava na frente dos adversários. Mas quando Deus chega na frente, as prisões se abrem. Atos 12. Quantos estão aqui, digam amém. Queridos, você se lembra dessa história? A Bíblia diz que Pedro, junto com Tiago por Herodes, Tiago é morto. Pedro sentenciado à morte. O texto diz que o déspota arma uma proteção em volta, em torno de Pedro, para que ele não escape. Portões de ferro, guarda, correntes. Sabe o que é que Pedro faz no meio de tudo isso? Dorme. Você já ouviu a história de alguém que dormiu sentenciado à morte? Pois é.
Pedro arruma tempo para dormir, não é qualquer sono. Porque a Bíblia diz que enquanto os irmãos oravam, o anjo do Senhor visitou Pedro na prisão. E quando o anjo acorda Pedro, as correntes já haviam sido quebradas. Os soldados não estavam enxergando aquilo que estava acontecendo. Os portões de ferro se abriram automaticamente. E Pedro, sonolento, vai seguindo o anjo diz, volta lá e pega a tua capa. Pega a capa, vai seguindo o anjo diz, volta lá e pega as suas sandálias. O meu filho faz isso na igreja quando está com muito sono. A gente tem que ficar lembrando ele, pega o tênis, Pedro. Ele pega o tênis, ele volta. Pedro, cadê a blusa, Pedro? Pedro volta e pega a blusa. Pedro está dormindo pesado, sabe por quê? Porque em João capítulo 20, Jesus falou para Pedro, quando tu fores velho, te levarão para o lugar que não queres ir. O texto diz, ele se referia à sua morte. E Pedro ainda não era velho. Porque quem acredita na promessa, mesmo não vendo a possibilidade dela se cumprir, descansa na certeza de que Deus não depende de cenário favorável para operar milagre. Ele só precisa que você creia na palavra que Ele te liberou. Alguém tem palavra de Deus aqui? Então pare de se preocupar com as correntes. Pare de temer as impossibilidades. Descansa. O texto diz que Pedro sai dali livre. No dia seguinte, a festa estava pronta. Herodes tinha preparado o discurso, mas Pedro havia sido libertado das prisões. Sabe por quê? Responde. Porque Deus chegou. Porque Deus chegou. Então descansa. Eu não sei quais são as suas impossibilidades, mas Deus vai chegar. Porque quando Deus vai na frente, a vitória. Se coloque de pé, por favor, no seu lugar. Quando Deus chega na frente, há livramento. Quando Deus chega na frente, a tristeza do lugar, a alegria. Quando Deus chega na frente, aquilo que te limitava não te limitará mais. Quando Deus chega na frente, as impossibilidades se tornam o cenário ideal para o milagre acontecer. Quando Deus chega na frente, Ele muda diagnósticos. Quando Deus chega na frente, portas se abrem. Quando Deus chega na frente, o extraordinário acontece. Será que alguém acredita nisso?